Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. Nossa programação vocês acompanham todas as sextas-feiras a partir das 20 horas e ainda você tem acesso à nossa programação através do nosso portal na internet www.aravideos.com.br. Nós daremos início à nossa programação de hoje fazendo um convite especial para você, nosso amigo, nosso irmão telespectador. Nos dias 11, 12 e 13 de abril, nós teremos na Igreja Presbiteriana Renovada Central de Arapongas o Congresso de Casais. Será na sexta, a partir das 19 horas, no sábado, a partir das 20 horas, no domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, com encerramento no domingo, no culto à noite, a partir das 19 horas, com o lançamento do Material para a Família, o livro onde você pode estudar lições preciosas para você e para sua família e também o caderno de atividades. Então, dias 11, 12 e 13 de abril, no caso do dia 13, com o lançamento do Material para a Família, vocês são nossos convidados especiais para participar conosco. Invista na sua vida conjugal, invista na sua vida familiar, vale muito a pena. Caso você tenha disponibilidade de participar conosco, você pode estar fazendo a sua inscrição através do site da igreja, iprarapongas.com.br. Você preenche lá os seus dados e na sequência, então, nós entraremos em contato. As inscrições são gratuitas, você não terá custo algum e, claro, né, você será tremendamente abençoado por Deus, porque a primeira coisa que Deus quer de nós é a obediência e a disponibilidade. Nós precisamos estar dispostos a buscar mais da parte de Deus e, com certeza, será um tempo de bênção, de palavra, de ministração que você vai levar por toda a sua vida no que se refere à sua vida conjugal. E é claro, né, que a nossa família indo bem, todas as outras coisas também irão muito bem, o nosso trabalho, os nossos filhos, a nossa vida pessoal, não é verdade? Então vale a pena investir com certeza em nossa vida conjugal. E nesse caso é investimento de tempo, né? São 3 dias com pequenos períodos, né? Na sexta-noite, no sábado à noite e no domingo de manhã. E você que tem compromisso já aí com a sua igreja, aí você fica liberado então do domingo à noite, amém? Vamos partir então para a nossa palavra de hoje. O programa Renovando Vidas tem sempre o privilégio, né, de estar juntinhos com vocês semanalmente, transmitindo a palavra de Deus. Para nós é um grande privilégio estarmos aqui sendo usados como canal de Deus, primeiro para a nossa vida e depois para a sua vida, porque o Senhor tem falado, tem ministrado, tem nos ensinado e tem nos dado orientações preciosas, né? E agradecemos a Deus pela sua vida que está aí conferindo e acompanhando a nossa programação. Sabemos que o Espírito Santo que habita em você vai dirigir a sua vida, os seus sentimentos neste momento e vai te ensinar aquilo que você precisa viver e colocar em prática. Amém? A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Caso você tenha a sua Bíblia aí a seu alcance, se você quiser acompanhar, conferir aí os versículos com a gente, fique à vontade, é muito bom você folhear a sua Bíblia, você ler a sua Bíblia, né? Mas você que não tem acesso vai acompanhar juntamente conosco. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 12, nos fala da importância do que faz a palavra de Deus em nós. A Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva, ela traz vida, ela é eficaz, ela traz efeito, mudança, transformação e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra, ela entra em nós, ela vai no mais profundo do nosso coração e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Vejamos a profundidade da palavra de Deus em nós. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela alcança até mesmo os nossos pensamentos e até mesmo as intenções dos nossos corações, porque Deus nos conhece. Ele sabe qual é até a intenção do nosso coração.
Porque às vezes nós estamos fazendo algo e aparentemente é para o bem, mas Deus sabe a intenção do nosso coração. Ou ao contrário, às vezes você faz algo, as pessoas pensam que você fez aquilo para o mal, mas Deus conhecia a intenção do seu coração. E tudo isso, a Bíblia está nos orientando neste versículo que vem através da palavra de Deus. É através da palavra que nós teremos vida, é através da palavra que nós seremos transformados, é através da palavra que nós seremos penetrados e alcançados por Deus, é através da palavra que nós teremos os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração descoberta diante de Deus. A Bíblia diz ainda no versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem teremos que tratar. Então, é esse Deus que nós servimos. É o Deus que nos conhece de forma única, particular, e não apenas exteriormente, ou não nos conhece apenas por aquilo que nós falamos, mas nos conhece verdadeiramente pelo aquilo que somos, porque Ele é o nosso Criador. Ele nos idealizou, nos formou e nos criou. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos conhece verdadeiramente assim como somos. E Deus nos aceita como somos, mas nos orienta que precisamos ser cada dia melhores. Precisamos buscar o aperfeiçoamento diante dele, porque nós sabemos que o Senhor tem um local reservado, preparado para nós na eternidade, onde viveremos juntos para sempre. Amém? Quero convidar você também para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Nós vamos falar um pouquinho a respeito deste versículo no programa de hoje. A Bíblia diz, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amados, nós estamos falando aqui de um versículo que o próprio Jesus disse enquanto estava no Sermão da Montanha, declarando orientações preciosas. E este versículo é conhecido como o versículo de ouro, a regra de ouro, a regra que nós precisamos colocar em prática. Porque se eu e você passarmos a colocar em prática este versículo, o mundo vai ser bem melhor. Talvez se nós estivéssemos vivendo literalmente este versículo, nós não teríamos tantos problemas. Talvez você não estaria na situação que você se encontra hoje. Pensa numa dificuldade que você está vivendo. Agora traga ela para dentro deste versículo. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. A Bíblia não está dizendo de uma regra negativa. O que você não quer que te façam, não faça aos outros. Não. A Bíblia está dizendo uma regra positiva. Tudo que você gostaria que as pessoas fizessem para você, faça a elas, independentemente se elas estão fazendo para você ou não. É como a situação que está lá no livro de Lucas, que nos mostra a realidade daquele homem que foi agredido, violentado, assaltado e jogado na beira da estrada, e passaram-se vários homens e eles não se envolveram com aquela situação porque eles não tinham nada a ver com ela. No entanto, passou um bom samaritano e atendeu aquele homem e acudiu aquele homem. Os primeiros provavelmente olharam e disseram, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não bati nele, eu não roubei ele, então eu não preciso me envolver. Não, a regra não é essa. A regra é, tudo que você gostaria que fizesse para você, faça também aos outros. Foi o que provavelmente aquele bom samaritano pensou. Se eu estivesse nessa situação, eu gostaria de ser acudido, de ser ajudado. Então assim eu farei. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo que vós quereis que os outros vos façam, fazei-los vós também aos outros. Então, a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco que muitas vezes a gente pensa que as outras pessoas têm por obrigação fazer algo para nós. Só que raramente nós estamos disponíveis para os outros. E nós não podemos olhar para a situação achando que nós deveremos estar disponíveis e ajudar apenas aqueles que nos ajudam. Prestar atendimento, socorro apenas para aqueles que nos atendem. Amar apenas aqueles que nos amam. Não, esta não é a regra. A regra é, se você ver alguém em uma situação difícil, precisando de uma ajuda, por mais complicada que seja a situação, por mais que aquela pessoa tenha errado ou falhado, você precisa aprender a se colocar no lugar dela. Se fosse você
naquele lugar o que você gostaria que fosse feito a você. Então faça o mesmo. Porque nós temos muita facilidade em olhar para a dificuldade dos outros, mas a gente às vezes esquece de olhar para nós mesmos. E essa palavra começa tratando a nossa vida começando por nós mesmos. Não começando pelo outro, mas começando por mim, começando por você. Como eu gostaria de ser tratado? O que eu gostaria que fizessem a mim? Em vez de ficar reclamando, não fazem nada ao meu favor, não me ajudam, eu preciso sair e fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Muitas vezes a gente se preocupa muito com a vida dos outros na questão de questionar, de criticar, de falar, de abordar ali uma situação que a pessoa está vivendo. Mas geralmente quando as pessoas estão vivendo momentos difíceis, momentos de lutas, de dificuldades, as outras pessoas se afastam. E nós não podemos nos esquecer que talvez em pouco tempo seremos nós que possamos estar numa situação como aquela ou até mesmo pior. Eu vou contar uma breve ilustração para vocês que nos mostra exatamente sobre isso que eu estou dizendo. Havia uma fazenda onde em um celeiro foi-se montado, armado, uma ratoeira. O rato que morava ali ficou desesperado, porque aquela ratoeira causaria para ele um grande dano e para ele aquilo era um grande problema. O rato então foi em busca de uma solução, procurando ajuda ali dos seus companheiros, chegou para a galinha e disse: Dona Galinha, por favor, vamos prestar atenção, porque dentro deste celeiro há uma ratoeira armada. A galinha simplesmente ignorou o rato, porque ela não tinha nenhuma questão relacionada com a ratoeira, que mal essa ratoeira podia fazer. O rato então, ao perceber que a galinha não se importou com a situação, continuou buscando ajuda e uma solução para o seu problema e encontrou-se então com o porco. Ao encontrar-se com o porco, ele contou do grande problema que havia naquele celeiro, porque havia ali uma ratoeira armada. O porco então, olhando para o rato, disse: Meu bom amigo, eu irei interceder por você. Mas ao sair dali, rapidamente se esqueceu da situação do rato e nem se lembrou mais. Quantas vezes alguém não pediu oração para você e você disse: Eu vou orar, eu vou interceder por você? Ou alguém está contando uma situação difícil e você fala: Meu irmão, eu vou orar por você. E você simplesmente se esquece, você nem se lembra, porque você não tem nada a ver com aquela situação. O pobre rato continuou tentando uma solução até que encontrou-se com a dona vaca e contando a ela essa situação gravíssima, que dentro do celeiro havia uma ratoeira armada. Ela então disse: Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, seu rato. Isso é um problema exclusivamente seu. Trate você de resolvê-lo. Chegou então a noite, o rato ficou acuado em um canto. E ele, por ter hábitos noturnos, precisava sair em busca do seu alimento. Ficou ali desesperado. Até que uma certa altura da noite foi inevitável. Ele precisou sair e de repente, pá, a ratoeira desarmou. Aí então a dona da fazenda, a esposa do fazendeiro, levantou-se de madrugada, foi até o celeiro e colocou a sua mão na ratoeira quando de repente ela sentiu que foi picada por uma cobra. Na verdade, a ratoeira não tinha prendido o rato e sim a cauda de uma cobra. Ao ser picada por essa cobra, a esposa do fazendeiro precisou ser internada. E ao voltar do hospital, o seu esposo então teve que matar a galinha para fazer uma canja para que ela melhorasse. Passaram-se alguns dias, essa mulher não melhorava. O fazendeiro então percebeu que era necessário matar o porco para receber aquelas visitas, as pessoas e os parentes que vinham até a casa deles para prestar solidariedade à sua esposa. Porém, passaram-se alguns dias e o caso da mulher só se complicava a cada dia mais, até que ela veio a falecer e o dono da fazenda, sem condições financeiras de pagar o seu enterro, precisou vender a vaca para um frigorífico, para que então pudesse suprir as suas dívidas em relação ao velório.